Simbora, vamos juntos aqui, Big Data Bet tá na área, grande prazer estar com vocês, hoje trazendo conteúdo aqui para lá de especial. E o objetivo aqui do vídeo hoje é trazer uma clareza maior a respeito do método ou da estratégia que você utiliza aí, certo? Eu vou fazer uma analogia aqui bem baratinha, mas eu tenho certeza que vai trazer uma boa compreensão aqui sobre os conceitos que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Você tem aí um carro em suas mãos, tá? Seu carro ali, o motor do carro é o método. Você pode ter uma Ferrari nas suas mãos e estar andando a 40 por hora. Ou seja, você não está explorando aí todo o potencial que seu veículo tem, né? Em contrapartida, você também pode estar aí dirigindo vamos botar um exemplo aqui, um Fiat 147. Você pode estar dirigindo esse carro aí a 110 por hora, eu nem sei se este carro chega nessa velocidade, mas só para trazer um exemplo aqui. Você pode estar dirigindo então esse carro aí que provavelmente não vai estar numa velocidade segura ali, onde qualquer probleminha, qualquer coisa pode resultar num acidente, né? Então o que acontece aqui? Você nesse caso aí do Fiat está assumindo um risco muito maior, exatamente porque você está acelerando demais aí. Pode ser que você esteja fazendo isso com o seu método, tá? Você pode estar assumindo um risco muito maior aí de quebrar a banca ou de ter um drawdown muito elevado. E o importante que eu vou trazer nesse vídeo é dados para que você perceba isso, certo? E tome decisões mais sábias quanto ao seu método. E no exemplo da Ferrari, é muito claro que às vezes você tem um método aí que tem um potencial gigantesco, mas você não está aproveitando aí, você está deixando dinheiro na mesa. Pode ser que isso esteja acontecendo com você, espero que não, mas se estiver acontecendo, com certeza com o conteúdo de hoje você vai conseguir identificar isso e melhorar a forma como você aborda o mercado ali, ajustando a stake, regulando o risco e tudo mais. Para este conteúdo de hoje, pessoal, vou trazer aqui duas ferramentas fantásticas para vocês usarem, tá? Essas duas ferramentas estão disponíveis gratuitamente lá no grupo Big Data Bet Telegram. Na aba calculadoras você vai ter lá uma série de ferramentas, mas essas duas aqui que eu vou mostrar hoje para vocês, com certeza vão trazer todos os dados aí para você tomar boas decisões, com certeza, não tenho dúvidas disso. Bom, então assim, a primeira ferramenta é essa aqui que eu estou mostrando para vocês na tela, que é uma ferramenta que eu criei para ajudar vocês na questão de validação. E a segunda ferramenta é uma ferramenta online também fantástica, tá? Faz simulações de drawdown e outros dados aqui através de simulação de Monte Carlo. E esta ferramenta vai trazer para vocês aqui dados importantíssimos para você tomar boas decisões aí em relação ao seu método. E assim, pessoal, vocês vão ver que tudo que eu falar aqui, apesar de ser estatística, você tem que ponderar com uma situação que eu já quero deixar claro aqui desde o início, que é a relação com o seu apetite ao risco, tá? Porque o que acontece? Dando um exemplo bem prático. Então, de repente, tem uma pessoa lá que está com um método, com um volume já decente, onde ela tem 5% de ROI, tá? 5% de lucro, e ela teve um drawdown lá de 20 unidades. Vamos botar um exemplo bem básico aqui. Certo? Para ela tá bom e tal. Ela não gosta de assumir um risco muito alto, então esse drawdown aí indica isso, que ela tem um apetite ao risco baixo. Porém, pode ser que tenha outra pessoa que prefira assumir um risco maior a fim de elevar também a sua taxa de lucro, o seu ROI, né? Então, essa outra pessoa vai dizer assim, não, eu tenho um apetite ao risco maior, eu aceito assumir aqui um drawdown de 40 unidades, mas eu, em contrapartida, sei também que eu vou ter um lucro maior. Então, eu aceito essa maneira de trabalhar e isso está muito relacionado ao seu perfil, né, ao seu apetite ao risco. Mas aqui, com o que eu vou mostrar para vocês, com essas ferramentas, esses dados, você consegue alinhar isso muito bem aí ao seu perfil. E com certeza isso aqui pode dar uma bombada aí no seu método, tá? Eu vou botar aqui alguns exemplos e trazer para vocês também os conceitos, mostrar as ferramentas aqui nos seus dados aqui, para que vocês entendam perfeitamente aqui o que essas ferramentas podem fazer por você, beleza? Então assim, digamos que você tem aí uma estratégia ou um método e você tem os dados, né? Independente da casa, book que você usa, e você tem lá o recurso para baixar os dados das entradas que você está fazendo. Caso você não tenha, você também pode estar anotando, né? Pode ter um Excel aí, uma planilha já com todas as suas entradas, onde você tem lá basicamente o volume, né? O número de entradas que você fez,
as odds jogo a jogo, que daí você vai conseguir calcular então a odd média do seu método, e o lucro. Basicamente é isso que você vai precisar aqui, tá? Com isso aí já é o suficiente para a gente colocar os dados aqui dentro das ferramentas. Então, de posse aí dos seus dados, eu vou pegar aqui um exemplo de um método que eu utilizo, que é o Under, onde eu tenho aqui ó, a odd, tal, odd média, o lucro e tudo mais que eu preciso aqui. Basicamente o que a gente vai precisar aqui é pegar a nossa coluna de lucro jogo a jogo, tá? Vou pegar a coluna de lucro jogo a jogo, vou selecionar ela inteira aqui e vou passar aqui para a nossa primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês, que é a ferramenta de validação de métodos Big Data Bet. Eu vou vir aqui em entradas na primeira célula aqui onde eu tenho o registro de PLs, tá? E vou colar aqui, ó. Beleza? Veja que já mudou tudo aqui, mas aqui eu vou precisar fazer dois ajustes, tá? O que eu vou fazer? Eu vou até o final aqui e ver até onde que vai aqui, ó. Para ver se completou os dados, tá, pessoal? Que sobrou dados aqui, né? Que da última investigação de método que eu estava fazendo tinha mais dados ainda, eu vou apenas apagar. Beleza? E um outro ajuste que eu vou fazer é clicar aqui no gráfico, tá? Só para ajustar aqui, deixar tudo alinhadinho, certinho, para a gente começar nossas análises. Veja que passou aqui. Eu vou só retornar então aqui. Agora sim, vou subir lá e aqui eu tenho, ó. Este método aqui do Under, ele se encaixa aí quase no perfil da Ferrari, tá? Olha o ROI absurdo deste método aqui. Em quase 3.000 bets, 12,4% de ROI. Então, justo que ele mostre para nós aqui uma validação bem consolidada, tá? O que esta planilha está nos dizendo? Já tem, acho que 3 vídeos que eu mostro esta planilha, tá? Aqui eu estou separando em blocos de 500 bets e eu estou fazendo aqui os cálculos. Qual é a média, minha média de ROI nessas primeiras 500 bets? E qual o desvio padrão dos lucros nessas 500 bets? Depois eu pego as próximas 500, vou para o bloco 2, bloco 3, bloco 4. Aqui eu poderia ter mais blocos, né? Porque com os 4 primeiros blocos eu fecharia aqui 2k bets e o método já está chegando em 3k bets desde novembro, que é o modelo atual que eu estou utilizando. Então a gente tem aqui, com esses dados de média e desvio padrão, a gente consegue calcular aqui ó, um intervalo de confiança. Então aqui, olhando o exemplo das primeiras 500 bets, nós chegamos no intervalo de confiança de 0,10. O que isso quer dizer? Que o meu ROI médio esperado, que aqui está em 12,4, mas aqui eu estou calculando em cima do ROI dentro do bloco, tá? Aqui é o ROI geral do método, nas 3.000 bets, e aqui é o ROI no primeiro bloco. O intervalo de confiança está pegando esses dados aqui de volume, média e desvio padrão e está nos dizendo o seguinte: bom, nessas primeiras 500 bets, a gente pode esperar que para os próximos blocos de 500 bets, o seu ROI possa variar 10% acima ou abaixo da média. Como a nossa média é 14% de ROI, então o nosso ROI mínimo previsto para os próximos blocos de 500 bets é de 4%. E o ROI de 24% no limite superior do intervalo de confiança. E esses dados aqui já nos trazem uma validação. Veja que aqui o número de cima é acima deste aqui que está abaixo, que é uma referência. Então nós já temos aqui a validação, certo? E aqui este cálculo é baseado com 95% de confiança, ou seja, a cada 20 blocos, 19 vão respeitar aqui este intervalo que nós calculamos aqui no primeiro bloco. O que aconteceu lá no segundo? 12% foi o nosso ROI, então ficou próximo à nossa média lá que nós vimos no primeiro bloco, um pouquinho abaixo, tá? Mas totalmente dentro da previsão. Só sairia da previsão, pessoal, se ficasse abaixo do mínimo ou acima da máxima. Então veja que tem esse 5% aqui que ficou fora do nosso intervalo, né? E às vezes a gente se preocupa, poxa, eu tenho então 5% de chance de terminar aqui com um ROI abaixo do mínimo. Não exatamente, porque nós temos também a possibilidade que está absorvida neste 5% de ficar acima do limite superior também. Então a gente pode concluir aqui que em 2,5% das vezes nós podemos ficar abaixo
do mínimo e 2,5% às vezes acima do limite máximo do nosso intervalo de confiança. E é isso, tudo muito lindo, bonito. E aqui nós temos então os dados gerais do método, né, pessoal? Aqui, ó, drawdown máximo, tá? O ROI, PL, desvio padrão, intervalo de confiança das 3.000 bets, no caso 2.800 aqui. Alguns dados de risco que eu não vou aprofundar aqui porque eu já expliquei para vocês lá. Aqui a odd média, tá? Ela não é calculada, eu teria que colocar aqui, e eu vou colocar aqui, vou pegar lá, ó. Porque eu tenho aqui a odd, tá, pessoal? Vou selecionar aqui a coluna, tá aqui, ó, 2,28, tá? 2,28 é a minha odd média. Aqui não está calculando, tá? Eu que vou colocar aqui apenas para ter esse dado aqui, que eu vou usar lá na outra ferramenta, tá? Então 2,28. Aqui no WinRate também não vou observar, porque este método ele trabalha linhas asiáticas, então eu vou ter também a aposta devolvida, o meio green e o meio red. Então não se preocupe com isso. O importante é que você tenha os seus dados aí da sua estratégia, do seu método, que você coloque aqui, ou até mesmo em alguma outra ferramenta, que lhe traga aí, ó, o seu lucro, volume, o ROI e tudo mais aqui para você ter essa compreensão aqui. Esta ferramenta aqui é ideal para você fazer essa inferência aí dos dados do seu método, tá? Agora vamos seguir para uma parte bem legal aqui, onde nós vamos colocar então aqui dentro dessa ferramenta online, tá? Que está disponível lá nas mensagens fixadas calculadoras. Eu vou mostrar para vocês aqui todos os dados, como funcionam, para que servem, e vou trazer algumas ideias para vocês também, para vocês analisarem isso aqui da melhor forma possível. Então vamos lá, vamos botar aqui, ó, número de apostas, vamos botar bem direitinho como tá lá, tá? Então eu tenho aqui, ó, 2.794 bets. Vamos botar aqui, ó, 2.794 bets. Qual é a minha, aqui tá traduzido, então eu até vou puxar aqui a nossa tradução, pessoal. Deixar em inglês mesmo, tá? Então aqui é o yield, tá, pessoal? Que no nosso caso aqui, do método, está em 12,4%. Então vamos botar aqui, ó, 12,4%. A stake sugerida deste método aqui é 1%, porque ele tem a odd média um pouquinho mais alta, como nós vimos lá, que é 2,28, né? Então é uma stake bem adequada aí para a gente não assumir grandes riscos e tentar maximizar ao máximo o método, tá? Opa, 2,28. Vamos lá. E aqui eu posso começar a fazer cálculos. O que seria esse X aqui? É o drawdown e o Y é o yield, tá? É a minha taxa de lucro. Então o que eu vou fazer aqui? Eu posso regular isso aqui da forma que eu quiser. Se eu quero saber a probabilidade de, nestas 2.794 bets, ter tido, e já fazendo uma inferência para o futuro, né? Será que nas próximas 3.000 bets desse método, qual é a probabilidade de eu ter um drawdown maior do que 50%? Ou seja, como a minha unidade é 1, ou seja, 1% em relação à banca, então aqui eu estou inferindo a probabilidade de eu perder metade da minha banca inicial. E aqui, né, o yield, onde nós podemos também calcular. Se eu deixar em 0 aqui, vai me mostrar a probabilidade do método ficar positivo, tá? De ir vem para cima. Ou estou empatando com o mercado ou estou sendo lucrativo. Beleza? Aqui eu tenho alguns outros dados aqui, Yield Reduction Factor, Beckton Reduction Factor, são dados relativos a taxas. Como nós vamos usar aqui dados de books que já cobram a Juice na odd, então não vou ter problemas aqui, tá? Isso aqui, inclusive na Betfair, eu sugiro que você já coloque o seu PL já observando lá a taxa que você está sendo cobrado após a aposta resolvida. Facilita as coisas, tá? E aqui também, o que eu indico deixar esse 1 aqui para você fazer as suas inferências aqui nessa calculadora, exatamente porque você tem um parâmetro de comparação melhor, tá? Em relação a drawdown, em relação a quase tudo que a gente for ver aqui, no momento que a gente bota 1%, você sabe exatamente o cálculo aqui do drawdown em relação à sua banca, tá? Porque aqui se eu boto, por exemplo, só para você ver, eu boto 1.2 aqui. Beleza, e eu tenho um drawdown de 50. Quanto vale a sua banca? Você vai ter que fazer um cálculo extra aqui, né? Já que a sua stake é quebrada, né? Então, você pode ajustar a sua stake aqui conforme o seu apetite ao risco, é claro, não é disso que eu estou falando. Mas as primeiras vezes que você usar essa ferramenta, quando você botar 1 aqui, você vai ter uma equalização melhor nessas relações, tá? Para você ter uma melhor compreensão aqui dos dados que eu vou mostrar para vocês. Beleza?
Então qual é a expectativa de lucro lá? Vamos botar o lucro real do método, né? Que foi de 345 unidades neste período, ok? Então, vamos lá, 345 unidades. E aqui por último, pessoal, eu vou pedir quantas simulações eu quero. Por padrão, aqui a ferramenta deixa em 1000, já é o suficiente, né? 1000 simulações de Monte Carlo, aqui já diz muita coisa. Você pode botar aqui 10.000 se você quiser. Claro que os cálculos vão demorar um pouco mais aqui para serem feitos. Você vai ter um resultado ainda mais preciso, tá? Mas 1000 aqui já é o suficiente, tá? Então beleza, feito isso, pessoal, olha só, já coloquei todos os dados, tá? Vou calcular. E tá aqui, ó, todos os dados. Vamos lá, agora vamos dado por dado aqui, só que eu vou focar aqui no que é mais importante para você, tá? Bom, já começa então aqui, vamos aos resultados das simulações, pessoal, vamos lá. Aqui o profit calculado, aqui o hit rate, que seria o nosso win rate, tá? Ó, poxa, como que ele sabe o win rate se eu não tenho aqui, não botei os dados de win rate aqui? Exatamente, pelo meu yield, tá? E pelo meu lucro e número de bets, é fácil fazer este cálculo aqui. Então aqui já mostra para nós, né? Nem precisamos se preocupar com isso. Então 49% de win rate, ok? Aqui o profit por bet, ou seja, o PL por bet, que vai regular aqui junto com o nosso yield, tá? 12%. Aqui então o nosso desvio padrão, tá? Que é uma medida de variabilidade dos nossos lucros, nos traz uma noção muito relacionada com o risco do método. E eu vou mostrar para vocês na sequência aqui o que algumas mudanças que a gente faz. De repente você quer o alvo como drawdown. Então eu vou mostrar para vocês aqui quais são os dados que impactam no drawdown e que você pode regular e ajustar aqui. Claro que o seu método já está consolidado e pronto, ele já tem esses dados, né, de yield, de lucro, PL e tudo mais já prontos. Senão você não vai ter muito o que mexer. Então você vai ter que mexer o quê? Na stake, tá? Mas também você pode fazer pequenos ajustes no seu método a fim de reduzir a odd média, por exemplo. Deixa isso para depois, que eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas bem legais que vocês podem fazer, tá? Depois aqui nós temos dados de estatística T. Basicamente isso aqui é uma inferência, um teste estatístico, tá? Que a gente quer fazer alguma inferência da população quando nós não temos os dados dela. Então com uma pequena amostra a gente faz esses cálculos. Aqui ele é dado em números de desvio padrão, mas vamos focar aqui no que é mais importante para nós, tá? O p-value. P-value, o valor de P, ele nos diz aqui sobre a probabilidade de que, com esses dados aqui que nós estamos colocando aqui na calculadora, os resultados que nós estamos tendo sejam fruto do acaso. Ou seja, ele está nos dando a probabilidade disso aqui estar acontecendo por sorte ou azar. Aqui nesse caso, como este método aqui já é altamente consolidado, muito lucrativo, então aqui ficou em zero, tá? Então a interpretação estatística desse dado aqui de p-value, que é dado em porcentagem, é a seguinte: a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. A hipótese nula aqui no nosso caso, pessoal, é que nós estamos apenas jogando com sorte e azar. Então aqui está me mostrando que tem 0% de chances disso aqui ser fruto do acaso. E existe na literatura um valor padrão que o pessoal coloca aí que é 5%, tá? Abaixo de 5% você pode rejeitar a hipótese nula, tá? Você pode considerar que realmente existe um padrão aqui, nós não estamos jogando mais com a sorte. Mas dependendo da aplicação que você está fazendo, você pode considerar aqui um valor um pouco mais abaixo ou um pouco mais alto. Isto porque talvez o cálculo que você esteja fazendo não seja de apostas. Talvez você esteja fazendo um cálculo aí em relação à medicina, por exemplo, ao teste de um medicamento. Então, provavelmente você vai querer aqui um p-value mínimo menor do que 0,5, tá? Você quer ter uma certeza, uma confiança maior nesse teste. Outras vezes, dependendo do que você está olhando, você não tem a necessidade assim, de ter um p-value tão baixo. Certo? Aqui voltando aqui, 1 menos em x seria o inverso do p-value, tá? Expectativa de máximo drawdown. Aqui é o máximo drawdown previsto através de uma fórmula. E aqui nós temos então Monte Carlo AVG MDD. Seria a média do máximo drawdown de todas as 1000 simulações que nós fizemos aqui. Esses valores vão ficar bem próximos, tá? E aqui abaixo a mediana, tá? Por quê? Porque o drawdown, a curva de drawdown, quando nós plotamos ela num gráfico que está aqui, ó, as 1000 simulações
estão agora aqui numa espécie de histograma aqui, e a gente vê que ela não tem uma distribuição normal, né? Ela tem uma assimetria positiva, uma cauda aqui que se estende para a direita, né? Ou seja, vão ter poucas vezes em que nós vamos perder muito mais do que a média prevista lá do drawdown. Mas tem aqui a possibilidade, veja aqui, ó, que teve algumas dessas 1000 simulações que ficaram acima de 50% sobre a banca, inclusive, tá? Então vamos lá, pessoal, seguindo aqui a probabilidade de máximo drawdown maior que X. A gente pode regular aqui o X, tá? Aqui eu estou colocando meia banca inicial, já que a minha unidade representa 1% sobre a banca. Então a gente pode considerar aqui meia banca inicial. E aqui está me dizendo, ó, probabilidade de 0,2% de eu perder em algum momento nessas 3.000 bets mais do que 50% da minha banca inicial, tá? Depois aqui, a probabilidade do meu lucro ser acima do quê? Do Y, que está aqui, que eu também posso regular, ó, que é 0. E aqui um dado bem interessante, pessoal, Profit, que é o PL, dividido pelo máximo drawdown. Ele faz de duas formas, ó, o máximo drawdown calculado por fórmula e o máximo drawdown observando as 1000 simulações de Monte Carlo. São números próximos aqui, tá? Faz sentido que eles sejam próximos. Então é um dado interessantíssimo aqui para nós considerarmos, tá? A relação entre prêmio e risco. Eu até vou traduzir aqui, pessoal, para a gente dar uma olhadinha no seguinte aqui. Ó, lucro dividido pelo... Só para mostrar para vocês o que o próprio site fala sobre isso, tá? Vamos seguindo aqui até achar aqui, ó. Tá aqui, ó. Razão, lucro, risco. É o que eu estou falando para vocês. Ao colocar nosso dinheiro em risco, não queremos apenas aumentar o lucro, mas também ter um risco baixo para evitar a falência, com uma probabilidade alta o suficiente. Podemos comparar entre os métodos usando esta proporção. Lucro dividido por drawdown máximo previsto é a razão entre o lucro esperado e o drawdown máximo esperado. Este valor não depende do tamanho da aposta, pois tanto o numerador quanto o denominador são proporcionais ao tamanho médio da aposta. Justo, né? Lucro vezes o drawdown calculado pela simulação. O mesmo valor, mas calculado com as simulações de Monte Carlo. Uma boa maneira de comparar métodos diferentes é comparar a relação lucro dividido por drawdown para apostas feitas durante o mesmo período de tempo. Por exemplo, 1 ano. Valores maiores que 5 são métodos muito bons. Então a gente já tem essa... Então aqui ele já coloca essa referência para nós em 5. A gente sabe que métodos que estão aqui acima de 5 são métodos excelentes, né? Só começa a aumentar o nível do nosso carro lá que eu estava trazendo a analogia para vocês. A gente vê aqui que esse método, por exemplo, com 13 aqui, 13,7, é uma Ferrari. Então aqui basicamente ele nos mostra que uma simulação simples, ele pega aleatoriamente entre as 1000 simulações uma e plota aqui o gráfico para nós, tanto do lucro quanto do drawdown, tá? E aqui abaixo, finalizando, a distribuição do máximo drawdown das 1000 simulações. Então, como eu tinha mostrado para vocês, a gente vê que tem uma simetria positiva, né? Que apesar da nossa média estar aqui em 25, que vai ficar por aqui assim, ó. Veja que nós temos mais dados abaixo da média do que acima, né? E a gente pode fazer aqui agora algumas comparações, já que nós colocamos os dados aqui nas duas ferramentas, né? Aqui nós vimos, ó, máximo drawdown previsto 25. Quanto que estava lá o nosso drawdown real? 27. Então, não é à toa que isso acontece, pessoal. Nós estamos falando de um volume aqui bem bom para a gente fazer essa análise aqui. E o nosso drawdown previsto está muito alinhado com o nosso drawdown real observado, tá? Mostrando aqui o quanto é eficiente essa ferramenta, tá? Tá, beleza então. Vamos lá então. Agora voltando aqui, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ler aqui. Tem todos os dados aqui bem explicados. Mas basicamente, digamos, né, que porventura eu estivesse utilizando aqui uma stake de 0,5%, beleza? Eu vou refazer os cálculos aqui, só para você dar uma olhadinha. Porque assim, pessoal, basicamente quando a gente muda a stake aqui, a gente acaba impactando aqui os outros dados de forma proporcional, tá? O lucro e o drawdown, eles vão variar proporcionalmente na mesma medida aqui em que eu reduzi ou aumentei a minha stake, tá? Como eu reduzir metade da minha stake, o meu drawdown também vai reduzir pela metade. Vamos dar uma olhadinha se é isso que aconteceu.
Então tá lá, ó, nós tínhamos 25, fomos para 12,6. Reduzimos o drawdown pela metade. O nosso lucro também caiu para metade. Então veja, a gente reduziu o lucro e reduzimos o risco. De repente, se no seu perfil você gosta, cara, eu não quero ter drawdown alto, eu não gosto de ter perdas em sequência e tal, não me dou bem com esse tipo de situação. Tudo bem, se o seu perfil está alinhado com esse tipo de pensamento, beleza, você pode fazer isso aqui. Tá? Mas não é o meu caso aqui, tá? Aqui o que estaria acontecendo aqui, pessoal? Eu estaria dirigindo uma Ferrari a 40 por hora. Porque eu tenho um método aqui que tem potencial de me gerar aqui um lucro muito bom, e eu estou aceitando aqui reduzir metade do meu lucro só para ter um risco menor. Não existe aqui um valor de referência. No site aqui, eles dizem que não é bom ter drawdowns maiores que 30, tá? Mas esta aqui é uma referência conforme um perfil médio que o autor aqui estipulou dentro da média dos apostadores, tá? Mas veja aqui, pessoal, que eu tô com uma Ferrari nas minhas mãos e eu não estou acelerando essa Ferrari, tá? Eu poderia aqui botar tranquilamente, a stake que eu estou usando é 1, né? Veja que eu vou para 25, ainda tenho aqui um risco bem controlado e eu vou para 346 unidades de lucro. Talvez eu queira acelerar a minha Ferrari a 300 por hora, tá? Se você tem esse perfil, quer utilizar a potência máxima, saiba que mesmo sendo uma Ferrari, tendo toda a segurança que um carro deste nível tem, mas ainda assim você está assumindo um risco maior, né? Então vamos botar aqui, pessoal, vamos dobrar a stake aqui, ó. Vamos dobrar a stake aqui. Como eu disse para vocês, é tudo proporcional, ó. Olha para onde foi meu drawdown, 50, tá? Tudo muda aqui. Agora eu tô acelerando de verdade a Ferrari, eu tô botando meu lucro lá para quase 700 unidades, mas eu estou dobrando o meu risco aqui, o meu drawdown. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Porque aqui eu estou mostrando uma Ferrari, mas eu posso pegar também, porque eu vou usar aqui agora dados de um Fiat 147. Então vou botar aqui um Fiat 147, ele tem aqui só 2% de ROI, tá? Basicamente está me mostrando aqui, é um motor fraquinho, tá? Não acelera muito. E eu vou colocar a referência primeiramente aqui de uma unidade e vou manter os outros dados, tá? 2,28 de ódio médio e tal. Claro que aqui eu vou só calcular, então, 2.794 bets vezes 2% de ROI, né? Para calcular o nosso PL aqui, tá? Pra gente ajustar aqui. Então, 56. Beleza? Vamos lá. Mudou tudo agora aqui, pessoal. Veja só. Veja só como a minha uma unidade lá de stake num método estilo Ferrari não nos trazia um risco muito alto. Agora, olha como nós aumentamos o risco usando uma unidade num método mais fraquinho. Aqui eu colocando a analogia do Fiat 147. Olha lá, 56 unidades previstas aí em 3.000 bets, o nosso drawdown máximo esperado. Então aqui o que seria? Porra, se eu botar 2 unidades aqui, fudeu, eu quebro a banca. Quebra a banca lá, 113, tá? Quebra a banca inicial, tá? E mesmo com unidade eu já estou acelerando demais, tá? Porque eu tenho um Fiat 147 nas minhas mãos aqui. E eu estou acelerando aqui no talo já, tá? Exatamente porque, olha só, porra, 56 de drawdown, tá? Olha para onde foi aqui a minha relação prêmio-risco, 0,99. Me mostrando que é um Fiat 147. Que nós não devemos acelerar ele demais para não assumir esse tipo de risco. O que seria o ideal? Você tem um método assim, tá? Você vai colocar os dados aqui e você vai regular a sua stake aqui então. Vou botar 0,5. Justo, agora eu já não cheguei nem em 30%. 30% é uma referência média aí do apostador médio, tá? E aí você pode me dizer assim, não, mas eu gosto de acelerar, eu gosto de assumir riscos maiores. Beleza, essa ferramenta vai lhe mostrar aqui os dados para que você tome as melhores decisões em aumentar a stake, diminuir a stake, ou ajustar o seu método, de repente reduzir um pouco a odd média. E aí vou dar mais alguns exemplos aqui para finalizar para vocês, tá? Bem interessantes. Digamos que você usa um método lá que tem se mostrado positivo ao longo do tempo, mas no último mês ficou negativo. Você pode vir com os dados históricos do seu método aqui.
Porque como aqui no yield, tá? Na taxa de lucro nós deixamos em 0, então aqui você vai ver aqui, ó, não vou nem mudar os dados, é só para mostrar o conceito para vocês, tá? Certo? E claro aqui, né, pessoal, não vai ter 3.000 bets no mês, né? Aqui eu estou considerando o volume histórico do método. Você colocaria aqui, então, o volume do mês, tá? O volume do mês, com os dados históricos. O que acontece? Você bota aqui, ó, que você fez lá, digamos, 200 bets no mês, mas aqui você não vai botar os dados do mês, você vai botar os dados históricos de ROI e tudo mais, beleza? A stake, a odd média histórica e tudo mais, para ver qual a probabilidade do seu método ter terminado positivo no mês. E aqui só aproveitando aqui, porque é só para mostrar o conceito mesmo para vocês, eu tenho esse dado aqui que me diz, ó, que eu tenho 82% de chances de terminar o mês positivo, tá? Então, se eu diminuir deste dado aqui, né, levando em consideração que aqui é uma probabilidade, então eu vou ter aqui 18% de probabilidade de terminar negativo. Ah, mas eu dei azar de terminar o mês lá negativo no meu método. A minha maior probabilidade era terminar positivo. Tá, mas você tinha a probabilidade ali de 18% de terminar negativo. Mas se eu dou mais tarde, essas probabilidades menores vão acontecer. Então não é motivo para você se preocupar num mês negativo. Isso que eu quero dizer para vocês. É importante que você tenha esses dados aqui e entenda quais são todas as suas probabilidades em relação a lucro e em relação a risco também. Beleza? Agora, para finalizar de verdade, pessoal, quero mostrar para vocês aqui o que impacta no quê. Digamos que você seja alguém mais ambicioso aí nas apostas, tem um apetite ao risco maior. Então, o que vai acontecer aqui? Se você aumentar a sua stake, proporcionalmente você vai aumentar o seu risco e proporcionalmente você vai aumentar o seu lucro. Se eu subir a odd média aqui também vai acontecer isso aí, ó. Vou botar aqui a odd média 2.7, por exemplo, tá? Então o nosso drawdown, ó, já pulou para 32 lá. Veja que estou assumindo um risco maior, certo? E a odd média tem uma relação muito forte com o risco, tá? Um prêmio, a relação prêmio-risco aqui. Veja que muda tudo aqui quando nós mudamos esse dado de odd média. É um dado muito importante para você considerar, tá? E digamos, o contrário também é válido, ó. Eu vou botar uma odd média bem baixa, 1.6. Olha lá para onde é que foi nosso drawdown. 12, pessoal, 12. Claro que eu iria ajustar aqui todos os outros dados, mas só para mostrar aqui o exemplo para vocês, certo? E aí, porra, se eu tenho uma odd média tão baixa aqui, com os resultados tão bons aqui, porra, 12% de ROI numa odd média dessa, é até quase que impossível acontecer isso. Mas, aqui já que nós estamos trazendo aqui um exemplo fictício, o que aconteceria aqui? Aqui eu estaria acelerando a 40 por hora numa Ferrari, então eu poderia aumentar tranquilamente aqui para 2,5 stakes. Vamos botar aqui para ver. E aí sim eu chego aqui, ó, num drawdown que se adequa ao perfil médio do apostador aqui, que é 30 unidades, tá? Beleza, pessoal? E aqui, ó, você pode então regular aqui para fazer os cálculos, né? Ah, eu quero saber qual a probabilidade de eu ter um lucro maior que 5%. Ou então, a probabilidade de ter um drawdown de 25%. Você faz novamente os cálculos aqui. E aqui vai trazer para você. Só deixa eu retornar aqui a nossa odd média de 2,28. Retornar a nossa stake para 1%. E aqui ele vai me dizendo, ó. Vai me dizendo aqui em relação ao método real que eu estou utilizando aqui. Está me dizendo então que a minha probabilidade aqui é 99,97% de ter um lucro maior do que 5%. Ótimo, né? Excelente. E também está me dizendo que eu tenho 37% de chances de, neste conjunto de dados, nesta amostra de 3.000 bets, ter um drawdown superior a 25% da banca inicial. Beleza, pessoal? Show de bola, é isso? Espero que essa ferramenta aqui, tanto a que eu mostrei para vocês aqui, quanto esta aqui, disponível lá no grupo, possa ajudar vocês a entenderem melhor aqui sobre o motor do método de vocês. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos abrindo o capô e identificando a capacidade que tem o nosso método, tá? E estamos tentando ajustar aqui então o nosso pé no acelerador para extrair o máximo de potência dentro daquilo que nós aceitamos como um risco adequado ao nosso perfil. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Caso você tenha gostado, deixe seu like, seu comentário, para que eu entenda quais tipos de conteúdos eu posso trazer para vocês aqui na sequência. Um grande abraço e até a próxima.